Olá, queridos irmãos em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos nesta tarde. Saudação de paz a todos. Que as bênçãos do Senhor sejam copiosamente derramadas sobre a sua vida, que se estendam por toda a sua família, em nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Uma palavra de fé para a sua vida, uma palavra de esperança para você neste momento. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Lucas, capítulo 7, versículo 11 a seguir, um relato muito conhecido de todos nós, é a história de uma viúva que já estava saindo com o caixão do seu filho para ser sepultado no cemitério da cidade, na cidade de Naim. E a Bíblia diz que Jesus vinha de Cafarnaum para Naim. Jesus se dirigiu de Cafarnaum para Naim, uma distância de aproximadamente 50 quilômetros, algo em torno de 2 dias a pés, por conta da dificuldade das estradas, do trajeto e da caminhada. Naim ficava numa colina, a 200 metros acima do nível do mar, num lugar alto. Jesus, ele vem para Naim. Naim, apesar de receber essa nomenclatura no texto, uma cidade, Naim não passava de um vilarejo, um lugar sem muita atração, sem muito atrativo, sem muita formosura, sem muita aparência. Naim era um lugar que nenhum de nós gostaríamos de ir. Naim era um ponto preto no mapa. Naim era um lugar que, como nos dias de hoje, em muitos vilarejos nos interiores do nosso país não são assistidos pelos poderes constituintes, não são assistidos pelo legislativo, pelo judiciário, pelo executivo. Era um lugar que, em época de campanha, nem político colocava o pé lá. Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, César nunca colocou o pé lá. Nenhum de nós colocaríamos na nossa agenda, final de semana estou indo para Naim. Mas o que eu acho lindo, extraordinário, interessante, é que Jesus vai até Naim. Jesus vai para Naim. Jesus vai pôr os pés em Naim. Jesus vai chegar em Naim, num lugar que muitos não querem ir, num lugar que muitos pregadores não querem ir, um lugar onde muitos cantores não querem ir. Jesus vai. Jesus tem um projeto tremendo, extraordinário para fazer em Naim. Talvez Naim essa tarde seja a sua casa, talvez Naim essa tarde seja a sua cidade, talvez Naim essa tarde seja o seu coração. Jesus está chegando aí para fazer algo tremendo, extraordinário na sua vida, neste momento, nesta tarde, já início de noite. E a Bíblia diz o seguinte: e aconteceu no dia seguinte. Eu gosto do texto original grego que diz assim: e aconteceu que um dia após o outro, Jesus foi à cidade de Naim. Por que eu gosto dessa expressão? Porque não existe nada melhor do que um dia após o outro. O choro pode durar uma noite inteira, mas pela manhã vem a alegria. Não existe nada melhor do que um dia após o outro. E a Bíblia diz: e aconteceu no dia seguinte que Jesus foi a Naim. Com Jesus, queridos, no dia seguinte tem coisa nova. Com Jesus, no dia seguinte tem milagre. Com Jesus, no dia seguinte tem livramento. Com Jesus, no dia seguinte tem renovação. Com Jesus, no dia seguinte tem vitória, tem cura, tem bênção. Com Jesus, vivendo um dia de cada vez com Ele, debaixo da sua graça, da sua bênção e da sua misericórdia. Bendito seja Deus. Lembre-se que a cidade de Naim ficava em uma colina. A cidade de Naim ficava em um lugar alto.
E o nome Naim significa cidade graciosa, cidade das delícias, cidade esplendorosa. Jesus está subindo com uma grande multidão e os seus discípulos. Ele está subindo para a cidade graciosa. Ele está subindo para a cidade das delícias. Quem está subindo com Jesus? Uma grande multidão e os seus discípulos. Tem muita gente subindo com Jesus para a cidade graciosa. Tem muita gente subindo com Jesus para a cidade das delícias. Eu estou subindo com Jesus. Você também está subindo com Jesus. Nós estamos subindo para a cidade graciosa. Nós estamos subindo para a cidade das delícias. Existe uma cidade graciosa e Jesus está nos levando para lá. Bendito seja Deus, bendito seja o seu nome. E quando Jesus chegou perto da porta da cidade, querido, nos dias de Jesus, os lugares mais importantes, os lugares preferidos das pessoas, não era a praça da cidade, era a porta da cidade. Era na porta que estavam as autoridades, era na porta que estavam os juízes, os anciãos, era na porta que se vendia, que se comprava, que se negociava, que se firmava acordos, contratos, alianças, e haviam testemunhas. Era na porta que aconteciam os maiores acontecimentos da cidade. Era na porta que se julgava a causa das viúvas e dos órfãos. Era na porta que era chancelado, deferido uma sentença. Jesus estava ali na porta. Era o lugar dos encontros. E aqui junto à porta de Naim vai acontecer pelo menos 4 encontros. 4 encontros vão acontecer na porta de Naim. E o primeiro encontro que acontece na porta de Naim é o encontro dos sentimentos. Sim, junto à porta de Naim vai acontecer o encontro dos sentimentos. Jesus estava vindo com uma multidão alegre. Jesus estava vindo com uma multidão cheia de regozijo, cheio de euforia, cheia de complacência, prazer, doçura. E de dentro da cidade uma viúva também estava vindo com uma multidão, mas era uma multidão triste, era uma multidão angustiada, era uma multidão cheia de lágrimas, era uma multidão desgostosa, era uma multidão sofrida. Essas duas multidões vão se encontrar na porta da cidade de Naim. Esses sentimentos vão se encontrar na cidade de Naim. E quando eles se encontram, porque, querido, quando a tristeza se encontra com a alegria, a tristeza é suplantado pela alegria. Quando a tristeza se encontra com Jesus, a tristeza tem que se converter em alegria. A Bíblia diz que diante do Senhor até a tristeza salta de alegria. Como está o teu coração nesta tarde? Está cheio de tristeza? Está cheio de angústia? Está cheio de aflição? Esta tarde é tarde de encontro. O Senhor abriu essa porta nesta tarde. Há um encontro com o Senhor da alegria que muda os corações e que muda os sentimentos. O segundo encontro é o encontro das multidões. Ali havia uma multidão descendo. A multidão que estava descendo para a cova. A multidão que estava descendo para o cemitério. A multidão que estava descendo para sepultar e para um sepultamento. Estava descendo para declarar a morte de um jovem. Mas a multidão que estava subindo para declarar vida. A multidão que estava subindo cheio de vida, porque o Senhor que estava no meio dela é o Senhor da vida. E todas as vezes que Jesus se encontrou com uma multidão que estava descendo, ele também mudou as circunstâncias daquela multidão. O terceiro encontro é o encontro dos inimigos.
Naquele dia, junto à porta de Naim, o dono da vida se encontrou com a morte. E todas as vezes que o dono da vida se encontrou com a morte, ele triunfou sobre a morte. Na casa de Jairo, ele triunfou sobre a morte. No sepulcro de Lázaro, ele triunfou sobre a morte. Aqui, antes de levarem aquele caixão para o cemitério, ele triunfou sobre a morte. Sobre o seu próprio sepulcro, ele também triunfou sobre a morte, porque a morte não pôde segurá-lo, a morte não pôde detê-lo. Se na tua casa está pairando um clima de morte, nesta tarde, o Senhor da vida está chegando aí, a morte está sendo suplantada, a vitória é do Senhor Jesus, o dono da vida, que está chegando aí. Bendito seja o nome do Senhor. O quarto encontro que aconteceu junto à porta de Naim é o encontro dos filhos únicos. Sim, ali aconteceu o encontro dos filhos únicos. Era o filho único de sua mãe se encontrando com o filho único do pai. Era o filho único do pai que estava vivo, mas ia morrer. E era o filho único de uma mãe que estava morto, mas que ia viver. Observe que o presente de um era o futuro do outro. O presente de um era o futuro do outro. Um estava morto, mas ia viver. O outro estava vivo, mas ia morrer. Que coisa tremenda isso aqui! O presente de um era o futuro do outro. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Queridos, que Deus em Cristo te abençoe nesta tarde. Que Deus em Cristo te faça prosperar. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Em nome de Jesus, fique com esta palavra. Que Deus em Cristo te abençoe. Amém.